Muito boa noite, amigos do Resgatando. Começando aqui o Resgatando especial Eleições 2024, agora exatamente 18 horas 3 minutos. Deixa eu dar uma boa noite especial, né? Acho que da Solange Moraes. Muito boa noite, Solange. Boa noite a todos, Chiquinho, Edu. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Resgatando São José. Nesse domingo especial, dia de eleição, dia de resultado, de apuração dos votos. Nós vamos acompanhar São José dos Campos, Taubaté, São Paulo. Então, você que é da região, acompanhe também junto com a gente, porque foram propostas apresentadas, foram muito embates, né, meninos? A gente viu aí durante esse processo eleitoral, não só São José dos Campos, mas Taubaté também, durante os debates eleitorais, muitos embates também vindos de alguns candidatos. Então, nós vamos ver hoje quem vai comandar a cidade de São José dos Campos nessa votação do segundo turno, quem vai comandar a cidade de Taubaté, quem vai comandar a cidade de São Paulo e o que isso pode impactar nas nossas vidas, a diferença. Vamos entrar com especialistas também, dando um panorama geral sobre esse quadro eleitoral. Perfeito. Solange Moraes, né? Uma honra tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Chiquinho dos Freitas. Vai lá, Chiquinho. Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Solange Moraes. Boa noite a você que acompanha pelo Resgatando São José, eleições 2024. Como a Sol disse, né? Momento importante na política joseense. Pessoal que acompanhou, né, o último embate, né, na TV Vanguarda. Gostaria que a Sol opinasse, né? O Anderson, que em outras duas não participou, né, que foi o da Band, e depois também do Vale. O Vale também fez, né, um debate e somente o Cury que participou. Mas no debate de sexta-feira, da última sexta na Vanguarda, o que você achou desse debate, Sol? Eu acho que as propostas devem ser apresentadas. Eu concordei plenamente com a coordenação política do Anderson, porque se não é para apresentar propostas, se é para agredir pessoalmente, o que o povo ganha com isso? Absolutamente nada. A gente precisa aprender que um processo eleitoral, as diferenças pessoais devem ser deixadas de lado. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção e priorizar o quê? Aquilo que é o processo eleitoral, ou seja, as mudanças que o povo pede. O que eu tenho para apresentar de mudanças? Então, o que nós vimos muito, tanto em São Paulo, Taubaté, São José, enfim, em várias cidades do Brasil, foram ataques pessoais. O que eu ganho com isso como eleitor? O que você ganha com isso? Quando são ataques pertinentes que podem interferir na administração futura desse ou daquele candidato, ok. Mas quando são ataques que não cabem a nós, então, enfim, roupa suja se lava em casa, não é um momento. Agora, já na sexta-feira, eu, Solange Moraes, como eleitora, conheço bem o Cury, vi o trabalho do Cury, trabalhei na Prefeitura Municipal também como assessora de imprensa, e muito me causou estranheza o comportamento dele. Estava muito agressivo, muito ímpeto, e chegou no momento mesmo, parecia que ele ia agredir o Anderson, né? Teve um momento que o segurança do Anderson teve que entrar no estúdio. Então, por quê? Porque houve esse embate e as pessoas até acharam que poderia acontecer um embate físico, né? O que não aconteceu, graças a Deus. Então, eu particularmente, a não presença do Anderson em outros dois processos aí de debate, eu concordo plenamente, porque não ia ser apresentado nada. Ele foi duramente atacado durante toda essa campanha, não só pelo Cury, mas por outros candidatos também. Então, eu concordo plenamente. Se não é para apresentar proposta, eu não vou fazer nada lá. Eu não sei se eu posso atropelar vocês, eu já pedi para o Herbert, eu estou aqui com o site, se você quiser acompanhar a votação da sua cidade, do seu município, enfim. Estamos aqui com o site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Temos agora 37,31% das sessões totalizadas, contabilizando aí 136.293 votos. Temos, neste momento, 59,49%, eu não sei se a gente consegue colocar na tela, o pessoal está assistindo, está vendo? Está, né, Herbert? Está na tela grande. Está legal. 59,49% para o candidato Anderson, e temos 40,51% ao candidato Eduardo Cury, valendo que agora já subiu o número de sessões totalizadas, 37,31% das sessões totalizadas. Meninos, eu gostaria que vocês se atentassem
ao número de votos nulos. Muita gente, hein? 9.129 pessoas, 6,70% de votos nulos, 6.003 em branco, ou seja, 4,40%. Temos aí 121.161 votos válidos, ou seja, votos a candidatos concorrentes, 88,90%. O que caracteriza isso? Que muita gente deixou de votar. Não sei se pelo feriado de segunda-feira, que é dia do funcionalismo público, talvez isso tenha interferido também. O que vocês acham? Acredito que sim, mas eu acredito também, só os amigos que estão nos acompanhando, quem votou em outros candidatos, né? Também alguns ficaram meio aqui em cima do muro, né? Nem para um lado, nem para o outro. Inclusive até o PT, né? Aqui em São José fez campanha para que votassem nulo. Então acho que também tem muitos votos de pessoal que gosta do PT, que é esquerdista, né? Acredito que tem um pouco nisso aí também, nesses votos nulos e também nos votos brancos. E você, Chiquinho? Eu tenho mais uma tese. Eu assisti quando o Dr. Elton, ele deu apoio ao Cury. Sim. E nesse apoio, eu estava assistindo a live e principalmente as mulheres, não gostou do apoio do Dr. Elton ao Cury. E ali eu vi muitos comentários, que decepção, o porquê apoiar era muito mais fácil ter ficado neutro, nem apoiar lado A, nem lado B, ou seja, nem o Anderson e nem o Eduardo Cury. E essa decepção pode estar refletindo também, na minha opinião, nesses votos nulos. Entendi. Quer dizer, já teve um aumento aí das sessões apuradas, totalizadas, agora nós estávamos com 37, estamos com 38,08% das sessões totalizadas. Anderson continua na frente com 59,44% dos votos computados, ou seja, 74.066. Eduardo Cury com votos computados 40,56%, ou seja, 50.549 votos, do total de 140.209 votos, já contabilizados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Chiquinho. Quase 19%, hein? É bastante coisa. É muita coisa. É uma diferença bem... É até uma diferença maior que do primeiro turno. A gente, na totalidade, aí pode ser que encerrar a votação, porque ele terminou o primeiro turno com 50 mil votos na frente. Ele pode chegar a atingir, dentro desse parâmetro aqui, até 60 mil votos, 20% acima do primeiro turno. É um quadro, né, o Edu? Verdade. Só mandando um abraço pro pessoal que está acompanhando, muita gente. Manda um beijo para todo mundo, que eu estou sem a internet aqui, porque eu estou com o site do TSE aqui, gente. O pessoal acompanhando a gente. Pessoal, vamos mandando aí o link para todo mundo poder acompanhar, junto com a gente, comigo, com o Chiquinho, com a Solange Moraes. Conta se teve problema na zona eleitoral, né, porque algumas pessoas reclamaram. A minha teve de biometria, demorou muito. Foi? Foi. Não estava entrando biometria. Você votou onde, Sol? No Planck, no Colégio Planck. Eu votei lá no satélite, ali do lado da paróquia, ali, esqueci o nome do colégio, que é o segundo ano que eu voto lá, eu não guardei o nome, mas foi muito rápido, super rápido. Chiquinho, você votou onde, Chiquinho? Eu votei em 30 segundos. Tinha uma fila gigante, mas quando entrou na escola do João Leme, Francisco João Leme, espalhou todo mundo nas sessões. E eu fui o quarto a votar. Não, a votação em si estava tranquilo. O que demorou foi a biometria. A pessoa que estava na frente não entrava, da outra da frente não entrava. O que eu percebi, as três pessoas que estavam na minha frente, eles colocavam o dedo para fazer biometria e já tirava. E na verdade não pode tirar, tem que esperar apagar aquela luzinha, né? Sim. Eles não esperavam, colocavam e já tirava. Entendi. Então isso dava um leve atraso, mas não... Eu queria fazer só uma pausazinha, não sei se o Ebert consegue colocar também aqui para a gente na tela. Taubaté também hoje está, né, contabilizando aí. A gente já entrou no site do TSE, temos aí o Sérgio Vitor e o Ortiz. Sérgio Vitor, que foi deputado estadual, estava na frente, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ter aqui na tela. Para quem quiser acompanhar também, é só colocar o site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está lá, eleições 2024, resultado, município, e você vai acompanhar de pertinho aí o resultado dos municípios que estão tendo hoje o segundo turno dessas eleições do ano de 2024. Eu já até puxei aqui, viu, Sol? Oi? Eu até puxei aqui já.
Já puxou? Já está com 70,96% das sessões totalizadas. 70%? 70, quase 71%. Que rapidez. Olha lá, 70%. Uau, o Sérgio Vitor com 61,91% dos votos computados, 70.477 votos. Ortiz Júnior, 38,09%, ou seja, 43.352. Uma grande virada mesmo, porque Verdade, a família hein? Ortiz, a gente sabe de todo o dinastia, processo, né? a dinastia nesse setor eleitoral aí de Taubaté, e Sérgio Vitor vindo aí com toda a força, hein, meninos? Você acha que foi uma surpresa? Só? Você achava que o Ortiz era o bambambão forte lá em Taubaté? Você acha que é uma surpresa? O nome é muito forte. Agora, o Sérgio Vitor, eu o conheço pessoalmente, acredito que vocês também, ele fez um bom trabalho como deputado estadual. Ele é eu vou chamar de menino, né? Ele é um menino que trabalha muito, que está sempre presente, que tem uma política justa, que tem uma política honesta. Então, eu acho que agora, é uma opinião muito minha, também da Solange, os eleitores mudaram. Os eleitores não são mais os mesmos. Os eleitores não vão para o coronelismo. Não estou dizendo que é o caso de Taubaté, mas é o caso de muitas cidades do Brasil. Então, as pessoas elas estão se percebendo do poder que elas têm com o voto. Então, isso é muito bom para o processo democrático de um país. Uma coisa importante em Taubaté também são as coligações, né, os apoios para o segundo turno. Sim. Isso dá uma diferença, uma interferência muito grande na cabeça do eleitorado. Vamos mudar para São José, que já teve mudança aqui no quadro de São José dos Campos. Estamos com 46,91% das sessões totalizadas. Vocês vão ver já na tela aí. Estamos com 46,91% das sessões totalizadas. Anderson, do PSD, 58,72%, 90.043 votos. O candidato Eduardo Cury, do PL, contabiliza 63.293 votos, 41,28% dos votos apurados, das sessões totalizadas. Temos agora contabilizados 174.231 votos e continuamos naquela margem de 6,76 agora de votos nulos e continuamos também na margem de 4,43% dos votos em branco, Chiquinho e Edu. Lembrando, há 28 anos que não tem segundo turno em São José dos Campos. É verdade? Há 28 anos que não tem segundo turno. Sempre só primeiro turno. E o Anderson, ele foi para o segundo turno e vem ampliando a margem de votos, de votação, sobre o segundo colocado, o Eduardo Cury. E tem um detalhe, no distrito de São Francisco Xavier, eu recebi a informação aqui do Jaldir Miranda, que o Cury venceu lá por 100 votos só. Em São Francisco Xavier. Em São Francisco Xavier. O Cury teve 967 votos e Anderson 857 votos. Lá em São Francisco Xavier. A que você atribui isso? Eu atribuo isso a... Existe um descontentamento do povo de São Francisco, principalmente com a área da saúde. Então, nisso aí, é que eu acredito que o Cury, ele conseguiu ter essa vantagem lá em São Francisco Xavier. Entendi. E o Edu? Também eu concordo com o Chiquinho, né? Eu acho que ele realmente tem feito um trabalho muito bom na Zona Norte, né? Diferentemente de outros prefeitos aí que não estavam dando aquela devida atenção, principalmente no distrito, né? De São Francisco, que realmente precisava e ainda precisa de muitas melhorias. Eu notei que da última apuração que você falou, né? Para agora, caiu pouca coisa, né? A diferença que era de 19%, agora caiu para 17%, né? A diferença entre Anderson e Cury. Vai ser uma disputa bem acirrada, pelo menos é o que está se desenhando, né? Como dizem, eleição é que nem jogo de futebol. O jogo acaba quando apita, né? Quando o juiz apita, né? Como diria um amigo nosso, ele só acaba quando termina, né?
Só acaba quando termina. Agora, eu queria que vocês fizessem também uma avaliação. Nós tivemos, durante todo esse processo eleitoral aí, por exemplo, o candidato Eduardo Cury trouxe o ex-presidente Bolsonaro para apoiar a sua candidatura, e ao mesmo tempo vimos vídeos do Cury falando que o Bolsonaro era uma pessoa destruidora, que não serviria para ser presidente. Então tivemos alguns embates, tivemos ontem mesmo a questão da Cracolândia também, se é verdade, se não é verdade, né? Como é que vocês analisam a vinda do Bolsonaro? Como é que vocês analisam esse vídeo, por exemplo, dos meninos que diziam ser da Cracolândia, e o Felício, o nosso vice-governador, e o prefeito Anderson, né, o candidato, então, né, colocaram no ar, mostrando que os dois não são da Cracolândia, são do São José dos Campos, estão passando por tratamento. Enfim, como é que vocês analisam isso? Bom, só, no meu entender, eu estou vendo da seguinte forma, que os candidatos, eles não estão tendo muito... Ele tem o apoio, né, por exemplo, do Bolsonaro, de outros candidatos também, mas isso não está, no meu ver, não está surtindo muito efeito, não. A população não está muito assim, vou votar no Cury, porque o Cury tem o apoio do Bolsonaro. A gente vê muito bolsonarista votando no Anderson, votando em outros candidatos. Então, isso, na verdade, isso tem mudado, né? Você mesmo falou que os eleitores agora estão mais inteligentes, digamos assim. Então, isso eu acho que não tem muita influência porque está tendo o apoio do Bolsonaro, ou porque está tendo o apoio, como está acontecendo aqui em São José, do Dr. Elton, né? Não é porque o eleitor que votou do Dr. Elton, o Dr. Elton agora ele está apoiando o Cury, eu vou votar nele então. Não é assim que funciona. Sim. Não é assim, né? Acho que é o trabalho que o político faz, as melhorias que ele consegue fazer para a população e trazer para a cidade, né? Ou não, né? De repente, muitos acham que está faltando, tem que melhorar muito mais. Então, não vou votar nesse porque ele tem que melhorar, né? Então, é isso. Então, acho que isso, o fato de ter o apoio de tal candidato, isso que eu venho vendo ultimamente não tem muita influência. A respeito dessa denúncia, né? Da Cracolândia. Da Cracolândia, está sendo investigado, né? Então acho que aí a gente tem que aguardar um pouco, que é um pouco meio que complicado isso aí, né? Olha o que eu acabei de receber aqui de um grupo de eleição, de jornalistas, obrigado aos amiguinhos. Eles fizeram uma avaliação aqui do número de abstenções. Até agora, 28,64%. Eu não estou vendo aí na tela, mas eu recebi aqui. Eu não sei se está mais abaixo, Herbert. Abstenções, 28,64%. Não, né? Eu vou pedir para eles esse link aqui. Dando esse número de abstenções que eu recebi, de 28,64%, nós temos até agora 42.718 votos de abstenção, ou seja, das pessoas que não compareceram às urnas. Se a gente for contabilizar 42.718 votos de abstenção, é maior o número de abstenção que os votos no Cury. Perfeito. Verdade. Exatamente. Entendeu? Vocês perceberam isso? Verdade. Já um pouco mais da metade das urnas já apuradas, ô Sol, 52,90, né? Você acha que dá para virar? Tem condições ainda de uma mudança, faltando metade ainda dos votos? Eu não consigo fazer uma avaliação porque eu não sei quais zonas eleitorais foram abertas, né? Sim. Porque um candidato tem mais peso em um bairro, outro em outro bairro, então eu não consigo saber. Se nós tivéssemos aqui um comparativo, Zona Norte, Zona Leste, enfim, ficaria mais fácil da gente fazer esse balanço. Mas pelo andar da carruagem, né? Com 52,90% das sessões totalizadas, o Anderson já computa aí 102.364 votos, 58,34% dos votos. É um número bem expressivo. Já o candidato Eduardo Cury, do PL, contabiliza 73.088 votos. Desses votos computados seriam aí 41,66%, 58,34%, 41,66%. Teve uma diminuída aí ou não, 17,5%. Está mantendo. 1,5% de diferença. Está mantendo. Está mantendo. Agora, analisando aqui os votos brancos e nulos e abstenções, já tivemos apurado 250 mil votos.
Sim. Né? Então, pelo que eu analiso aqui, o colégio eleitoral de maior número, a região de maior número de São José dos Campos, ainda não foi aberta as urnas ainda. Porque, como eu recebi de São Francisco essa mensagem, creio eu que a Zona Norte praticamente está quase consolidada. Porque São Francisco faz parte da Zona Norte. Se chegou da zona de lá, significa que a Zona Norte praticamente ali já está consolidada. Se a gente fizer, nós tivemos também uma polêmica que rodou nas redes sociais, eu não sei se vocês lembram, de um vídeo antigo do candidato Cury, falando que a Zona Norte era uma pirambeira, que não daria para investir nada lá. Isso rodou bastante pelas redes sociais, né? Eu podia até para o Chiquinho falar, que o Chiquinho é da região norte, correu muito essa conversa, né? O Herbert está dando risada. Eu da Zona Norte também, nosso amigo aqui, o Edgar, Terezinha, tá falando que falou mesmo. Eu conversei... Não, tem um vídeo, eu não estou falando se o vídeo é verdadeiro ou não, eu falei que rodou o vídeo. Se é montagem ou não, né? Eu conversei com muitas pessoas da Zona Norte, ali, Alto da Ponte, Alto de Santana, Vila Paiva, Vila São Geraldo, Vila Cândida, Boquirinha, Freitas, a área rural, e todos, assim, comentário, não votaremos no Cury pelas palavras dele. Mas eu ouvi também, aliás, eu ouvi o próprio Cury falando que foi uma montagem, pegar que ele falou pirambeira num determinado, né, período ali, aí colou, fez aquela cola, né, aí ficou parecendo que ele falou que a Zona Norte é pirambeira. Mas agora, detalhe, Edu, eu conversei com uma candidata da coligação do Cury, ela falou para mim, estivemos conversando muitas vezes junto, ela aconselhou, Cury, vai até a Zona Norte, chama o povo, ou faz um vídeo, conversa, se retrata. Ele disse o seguinte, palavras dela, não vou citar o nome, porque vou preservar o nome da candidata, tá? Ela não foi eleita. Ela, falando isso para o Cury, respondeu para ela, deixa passar o primeiro turno, vou para o segundo turno e eu vou até a Zona Norte, vou convidar o povo, vou gravar um vídeo e vou colocar. Bom, se ele disse isso, se comprova que ele falou. Vamos dar uma atualizada nessa página aí, Herbert, por favor, porque pelo meu celular aqui, nós estamos com... atualizou. 57,73% das sessões totalizadas. Estamos com 216.420 votos, totalizando 58,37% ao candidato Anderson, do PSD, 112.094 votos, e o candidato Eduardo Cury, do PL, contabilizando 41,63% dos votos, ou seja, 79.952. Na matemática de vocês, meninos? Mantenho 17,5, 17,63. Estou mantendo. Algo que me chamou a atenção, no segundo turno, o Bolsonaro teve em São José declarando apoio ao Cury. Mas não veio para o segundo turno, e a principal, assim, que é de São José dos Campos, do mesmo partido, não veio dar apoio. Isso me chamou a atenção. Do PP, do Progressistas. Não, sim, né? mas ela tá apoiou o Sena, que era do PL, candidato a vereador que acabou sendo eleito, né? Então, ela é do Partido Progressistas, que teria... O Partido Progressistas, eu sou do Partido Progressistas, o Partido Progressista, a coligação é do Anderson. Do Anderson. Tá? Mas, no entanto, a deputada estadual Letícia, ela resolveu apoiar um candidato do PL para vereador. Motivo não, né? E o Bolsonaro, para o segundo turno, não veio dar o apoio. Eu acho assim, o Cury, ele ficou meio na solidão no segundo turno. É verdade. Não teve o apoio que ele precisava. Vamos para o primeiro intervalo. Vamos atualizar já. Vamos atualizar antes. Vamos atualizando então, Sol. Depois do intervalo desse primeiro bloco do Resgatando. Atualiza aí, Herbert, para gente, por favor. 58,38% das sessões totalizadas, 113.279 votos computados ao candidato Anderson, que continua na frente, e Eduardo Cury com 80.760 votos, dos 218.707 votos já contabilizados. Anderson, desde o início da apuração, na frente aí nesse segundo turno das eleições. Verdade. Intervalo, já voltamos resgatando eleições 2024.
Voltamos resgatando o especial Eleições 2024 com a presença ilustre de Solange Moraes, o Chiquinho também aqui, né, Chiquinho? Lá da Zona Eu Norte. prometi, eu vim, hein? Falei, lembra? Eu prometi, eu vim. Obrigado, viu, só mais uma vez, Imagina. obrigado pela sua presença aqui com a gente, né, uma jornalista, a meu ver, uma das principais jornalistas de São José dos Obrigada. Campos, né, a Sol, que foi que abriu a TV Vanguarda, a antiga Globo Vale do Paraíba, não foi não, Sol? Foi, primeiro, boa tarde, Vale do Paraíba. Verdade, foi seu? Foi, Olha só, foi. isso, 1988, Sol. 1988, 1º de acompanhei. outubro de 88. Foi Isso. o SPTV, Era o junto SPTV. com o... César Eu Alves. lembro muito bem, Sol. Nossa, E que isso legal. nos enobrece muito, viu, Edu? Com certeza. Nos enobrece demais. Com certeza. Eu né? que fico muito grata e é um carinho muito grande aí. São José dos Campos, que é minha terra, né? E a gente está Obrigado, Sol. acompanhando hoje as E- eleições, segundo turno. E Pera saiu só, mais antes de uma, hein? mais nada, rapidinho, acho que o abraço que você pediu pro Ronaldo, não esqueço. Ronaldo da Gráfica Canguru, obrigado, Ronaldo, tá com a gente lá na Zona Norte. Ronaldo Gráfica com Canguru, a pizzaria Big Los Santos também, que mandou pizzas pra gente aqui. Obrigado, a pizzaria Big Los Santos. Telefone... Tem pizza? Oba. Tem, mas não é igual da política, que tudo acaba em pizza, não. É? 12 988 35 08 73. Obrigado aí ao meu amigo Jorge. Obrigado, Jorge. E ele está dizendo que eu estou na escuta com meu amigo Kaique aqui do Apoio Social. Ah, que legal. Gente, olha lá, estamos com 62,82% das sessões totalizadas. Anderson Farias, o candidato do PSD, continua na frente com 57,99% dos votos computados, 123.166. O candidato Eduardo Cury, do PL, tem ao todo 42,01% dos votos computados, o que totaliza 89.244 votos. Ao total, temos aí 239.522 votos, já estamos bem, 63,40% das urnas das sessões totalizadas, já estamos aí, hein? Quase lá, para saber quem que vai comandar São José dos Campos do ano de 2025 até o ano de 2029. E O irmão quase- do Chiquinho tá aqui, seu irmão acompanhando a gente. Quem mandou falou assim, ó, boa noite, vou ler na íntegra o que ele falou aqui, hein? É, o irmão do Chiquinho. Infelizmente o processo eleitoral está ficando muito complicado. O poder está acima do querer fazer o bem para a população. Depois vai falando mais coisas aqui. Mas um abraço então pro Carlos Braga, irmão do Chiquinho que tá Um abraço pro acompanhando. meu irmão. E a diferença está em 15,98%. Ou seja, quase 16% de diferença. entre Diminuiu um Anderson- pouco, então, a Diminuiu diferença. pouca Tá? coisa. Meio, assim, estava em 16,5%, agora está em 15,98%. Não, quando a Sol falou a primeira, né, a primeira apuração, quando Primeira ela parcial. falou, primeira parcial, estava 59,49 contra 40,51, estava 19 acima, né? O Anderson tinha 19% acima, agora caiu para quanto? Agora, vamos ver porque 15,98%. atualizou mais um pouquinho, olha lá, mais um bocadinho. Atualizou, vamos lá para a conta. Os meninos hoje estão nas contas aí, eu não consigo. Temos agora 64,63% das sessões totalizadas. Anderson, do PSD, continua na frente com 58,7%, 125.258 votos. E o candidato Eduardo Cury, do PL, com 41,93%, 90.247 votos aí. O número de nulos e em branco continua na margem dos 6,75 nulos e 4,55% em branco. O que me causou bastante espanto foi o número de abstenção. Foi bastante grande o número de abstenção. Eu não sei porque não aparece aqui nessa tela. Eu vou pedir para o pessoal do jornalismo, os amiguinhos aqui, mostrar onde eles acharam esse número de abstenção aqui para mim, tá bom? Tá bom. E subiu um pouquinho para 16,14% a diferença de margem entre Anderson e Eduardo Cury. Gostaria de saber da Sol do Chiquinho também, né? Com os novos. Quer dizer, não teve muita mudança, né, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Apenas 6 mudanças. Sol, como é que você projeta como será a administração, provavelmente, do Anderson, né? Que vem vencendo aí, dificilmente haverá alguma mudança, faltando aí pouco mais de 20%, 25% das urnas ainda. Como é que você vê, Sol, e depois o Chiquinho também, como é que você projeta
como será a bancada, né, da Câmara Municipal? É difícil a gente fazer uma análise agora, né? Mas eu esperava um número muito maior de mudança na Câmara Municipal de São José dos Campos. Como eu disse lá no começo, o povo hoje percebe que o coronelismo, que os favores, isso não traz benefício para ninguém, né? Isso daí pode mudar no momento a vida de uma pessoa que conseguiu uma vaga numa creche, que conseguiu um médico, mas as pessoas estão se percebendo que fazer política é muito mais que troca de favores. Então, eu hoje gostaria que a Câmara, de coração, como munícipe, como pagadora de impostos, tivesse muito mais mudanças, porque São José dos Campos precisa de um corpo mais efetivo na Câmara Municipal. Nós tivemos, se eu não me engano, 5 mudanças apenas, né? 5 ou 6? 6. Alguns nomes históricos, como Walter Hayashi, não entrou, Juvenil Silvério a Dulce também Rita, não entrou. porque elas, né, a Dulce, porque foi saiu, né, saiu como pré-candidata, como candidata, perdão, a vice do Dr. Elton, enfim. Mas eu gostaria de uma mudança muito mais efetiva, muito mais drástica mesmo. Sabe aquela coisa do pé no peito? Porque não é admissível uma cidade como São José dos Campos, o porte de São José dos Campos, ter um corpo de vereadores, e me desculpem, eu estou falando como munícipe que paga o imposto e tem todo o direito de cobrar, que eu que pago o salário de vocês, eu tenho o direito de cobrar, assim como todos nós, que um corpo mais efetivo, que trabalhasse mais pela cidade, que apresentasse mais projetos de leis aplicáveis, e não projetos de leis que viajam na bananeira e você sabe, apresentou, mas baseado em quê? Vai funcionar em quê? Né? O que a gente vê, se você entrar no site da Câmara Municipal, é muito título de cidadão joseense, nome de praça e nome de rua. Isso não é um papel de vereador. Isso é um dos papéis do vereador. O vereador tem que fiscalizar o dinheiro público, tem que fazer acontecer. Então, eu espero que, como moradora de São José dos Campos, esse papel seja feito. E pelo que a gente viu de trabalho do prefeito Anderson até agora, de mudanças, de inovação, eu acredito, Solange, também acredito que devemos ter aí uma mudança bem significativa também dentro do Executivo. Vocês, dentro da bancada, o próprio Anderson deu uma entrevista assim que finalizou o primeiro turno, e tem 10 da bancada a favor do Anderson, ou seja, são 21. Ali eu acho que vai ter um trabalho mais tranquilo nessa casa, confirme-se a eleição dele, um período mais tranquilo, de mais bonança no trabalho dele, garantindo a eleição dele. Porque 10, o trabalho ali dentro da Câmara, a Sol foi candidata, é suplente deputada, tendo 10 com mais um, se torna um pouco mais tranquilo. Sim, mas sim. Ele vai conseguir aprovar os projetos que ele manda para a Câmara. E teve uma nova atualização, Sol. Vamos lá. Gente, olha, quase na reta final, 84,79% das sessões totalizadas no segundo turno, eleições 2024 em São José dos Campos. O candidato Anderson, do PSD, atual prefeito, tem 58,60% dos votos computados, ou seja, 166.320 votos. O candidato Eduardo Cury, do PL, tem 41,40% dos votos computados, 117.499. Nós temos aí 319 mil. Sobe para mim lá, por favor, o Herbert. Desce para mim. Você deu uma atualizada aí em alguma página. Bom, tínhamos mais de 323.074 votos já computados, desses 6,67 nulos e 4,49% branco. Anderson continua na frente. Como é que estamos de matemática? Com 85,70% das sessões totalizadas. Estamos bem pertinho do final. 17,20, 17,2 de diferença entre Anderson e Eduardo Cury, faltando... Bota para mim, Herbert, faz um favor. Ali, ó. Deixa aí. Faltando 14,30%, 14,3%. Deixa a lista completa. Isso. Para encerrar. Agora, nós temos aí votos válidos, 287 mil,
e 12. Ali é que a gente faz o número de abstenção. O número de abstenção sim. é bem grande, tá vendo? Grande Vamos mesmo, fazer hein? uma conta aí, meninos. 323,074. Quem faz essa conta aí no... Faz no 150 celular. mil? 150 mil de 150 voto mil. de abstenção. Nossa! É mais que o número de votos do Eduardo Nossa, Cury. verdade, hein? É mais. Impressionante, O Eduardo Cury está com 118.832 votos computados. Nós temos mais de 150 mil votos de abstenção, ou seja, pessoas que não compareceram às urnas para votar. Nossa, muito alto, Chiquinho, esse número de mas tem muito sentido o que a Solange falou. Segunda-feira é feriado público, né? É feriado. Isso aí faz com que muitas pessoas possam sair da cidade, né, Edu? É verdade. Eu conheço algumas pessoas que falam, eu não voto mesmo. Não, Vamos não é o correto, mas eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu prefiro pagar lá a taxa do que votar, perder meu tempo. Algumas pessoas falam isso, infelizmente. Vamos analisar se isso é a tese que foi perfeita a sua colocação, Solange. Vamos analisar Taubaté, se tem o mesmo de abstenção? Vamos lá, É, Taubaté, boa, vamos dar uma vamos lá. olhadinha em Taubaté com o Sérgio Vitor e o Ortiz. E a gente pra analisa a abstenção de lá. Tá, vamos se fazer for mais as ou menos contas. próximo daqui, Exatamente. Vamos ver como é que... Aí teria lógica essa questão. essa porque tese aí. é um feriado nacional, né? Não é... Olha lá. Sérgio Vitor, com 61,78% dos votos computados. Ortiz Júnior com 38,22% dos votos computados. Temos aí 163.369 votos válidos. 10 Não, mil. perdão. Temos 153.784 votos válidos do total de 163 mil. 10 mil votos. 10 Então, mil. não dá essa tese. Não Até dá. somando ali, olha para vocês verem. Os votos nulos e branco dá exatamente os 10 mil. Exatamente. Então, não Então, vai Aí- escolhe outra. aí a vamos gente- voltar para São José, Não, então, aí a gente vai Herbert. analisar que a insatisfação dos eleitores do Dr. Elton. Exatamente. Verdade. Que é aquele sim, comentário sim, que eu é. assisti a live de apoio ao Cury, aonde, inclusive Vamos por São José? inclusive até interessante, eu assisti toda a live, e depois que encerrou e que salvou a live, tinha lá mais de 200 comentários, mas eu só vi 12 comentários. Perfeito. Vamos colocar São José dos Campos, por favor, Herbert? Nós vamos tentar, assim que finalizar a contagem dos nossos votos aqui em São José dos Campos, nós já entramos em contato no intervalo com a assessoria de imprensa do prefeito Anderson, para, se confirmado esse número, né, o prefeito entrar ao vivo com a gente aqui para falar desse segundo turno aqui na cidade. Chiquinho, Edu. É interessante, hein? Então continue aí, daqui a pouquinho, né? A gente vai tentar colocar o Anderson, né? Que provavelmente será. Vamos tentar, porque Vamos tentar, imagina, vamos né, tentar. se realmente se mantiver esse número aí, muita gente procurando o Com prefeito, né? certeza, né? Vamos ver se a gente consegue, então, colocar o Anderson para falar diretamente com a gente aqui do Resgatando. Ó, eu vou fazer uma análise aqui, faltando, está com 87,89% das sessões totalizadas. Totalizada, sim. Daria aqui 12,11% para ser apurada. Sim. Só que a diferença é de 17%. Sim, mas nós temos ainda os brancos e nulos, Sim. né? Se a gente analisar, ainda tem só tem 12,11% das urnas para ser apuradas. E a Sim. diferença é de A diferença é 17%. de 17%. Então, A matemática já tá. é lógica só. Tá É. praticamente, né? Praticamente Praticamente eleito. O prefeito Já tem Anderson dois- aqui, Já né? tem 2 prefeitos eleitos no Vale do Paraíba no segundo turno. Praticamente. O Sérgio O Vitor em Sérgio Vitor, Taubaté. porque ele está com 97,85% das urnas apuradas lá em Taubaté. Aham. E São José, faltando 12,11%, com diferença de 17%, a matemática não tem erro. Aham. Então, praticamente, Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, para o quadriênio 25-29. Acho que Possivelmente, a gente só pode bater o martelo a hora que está lá o Ezinho de eleito, né? Ó, Gente, aqui É agora, matemática, né? Eu acho que 11,28, que teve uma nova atualização. Vamos lá. Manteve-se o 17% de diferença. Manteve. Manteve, então, E sem contar, a gente não estamos contabilizando as abstenções que pode aumentar ainda nos 11,28%.
É verdade. A matemática aí para uma virada é quase que impossível essa matemática, né, Chiquinho? Então, só tá faltando mesmo ali colocar que já tá definido. Taubaté já tá. Deixa eu ver, vai falando parece. aí que eu vou ligar para a assessoria de imprensa. Olha na tela, Sol, como- no retorno nosso, mostra que Taubaté praticamente já está... Sim. Não, Taubaté tá definido. Fica Definido, né? muito difícil haver uma mudança, Chiquinho. Aqui em São José também, pelos números, né? Já O Anderson é o novo prefeito de São José dos Campos, quer dizer, continua, né? Será prefeito por Ele mais é 4 eleito, anos. tá? Ele não é reeleito, pelo meu entender. Eleito, porque agora ele foi votado, né? Agora ele foi por votação. Porque ele tá nos últimos 2 anos, ele tá na suplência, vamos dizer assim, né, na saída do Felício, né, que assumiu a vice-governança do Estado, então ele assumiu como prefeito há 2 anos. E agora sim, no voto popular, né, na eleição mesmo ali, no voto na urna, o Anderson, então, ficará por mais 4 anos prefeito. Até 2028. acabei de falar com a assessoria, o prefeito, o Anderson, Aguardando, né, né? que está na frente, está aguardando a decisão final, Sim, bateu sim. o martelo, o Tribunal Superior Eleitoral deu 100% das sessões totalizadas. Depois que ele falar com o juiz eleitoral, confirmando, aí ele entra em contato com a gente. É o que é Isso o se correto, chama né? humildade e segurança. É o E também, correto, né? É o correto. Até por regra de direito também, tem que aguardar, Tem que aguardar, a né? chancela do Sim. tribunal também, né? Sim, Tem que sim. analisar isso. A gente não pode bater o martelo na frente. Agora, em Taubaté, o que vocês acham que aconteceu? Essa questão Ortiz, Sérgio Vitor. A gente tem que analisar muito, Sol, a questão da coligação, dos apoios que ele teve do primeiro para o segundo turno. Aham. É muito importante saber quem que o apoiou lá em Taubaté, para que a gente possa analisar profundamente. No primeiro turno, o Ortiz ele teve uma votação muito boa. No segundo turno, ele caiu. Então, a coligação. Acho que eu já falei, né, ao meu ver, da questão de apoio. Acho que é a minha opinião, respeito a sua, né? Eu acredito que apoio mudou, né? Acho que o povo agora não fica mais. Eu vou votar no candidato A porque ele tem o apoio do candidato Y. Então eu vou votar nele porque ele tem o apoio do candidato que eu já votei para governador, para presidente. Acho que isso mudou. Então, até de verdade, não acompanho muito, não posso falar assim com propriedade, mas a questão de apoio, que, a meu ver, isso não sim. tem muito peso. É que aqui em São José dos Campos teve um detalhe. A Sol pode comentar sobre isso. Atualizou agora. O debate que teve no primeiro turno, entre o Dr. Elton, os demais candidatos, o Cury e o Anderson, houve ataque de todos os lados. Eu posso fazer uma observação? Sim. Como cidadã também? Claro. Como filha de uma pessoa que hoje está num processo de demência. Doutor Elton, com todo respeito à sua profissão, com todo respeito ao senhor, eu sinto muito que o senhor, no primeiro debate, na Rede Vanguarda, tenha citado que o atual prefeito Anderson, poderia estar passando por um processo de demência ou Alzheimer, quando o senhor fez uma pergunta a ele e citou como exemplo esses 2 transtornos, essas 2 doenças. O senhor, como médico, sabe qual é a dificuldade de uma família em lidar com esses problemas, qual é a dor dessas famílias, qual o sofrimento de transtornos que não têm cura, simplesmente tratamento longo, árduo, e as famílias sofrem muito com isso, o paciente também. E o senhor, como médico, fazer uma comparação dessa, eu sinto muito. Mas o senhor foi extremamente infeliz na sua colocação, como ser humano e como médico. Inclusive, ele falou uma terceira palavra, inclusive nós falamos aqui na cobertura do primeiro turno. Ele falou também esquizofrenia. Então, Usou esse termo também. ele é médico. Médico. A minha mãe está num processo de demência. Nós sabemos o que é a dor. 92,78% das sessões totalizadas. Herbert, se quiser cortar essa minha parte e colocar nas redes sociais, eu faço questão que as pessoas saibam qual foi minha opinião em relação a essa pergunta do Dr. Elton. Porque eu quero deixar registrado. Porque não pode uma pessoa que sofre com isso ser comparada àquela que não tem esse problema. Tá bom? Vamos lá. 92,78% das sessões totalizadas. Anderson, atual prefeito, candidato pelo PSD, tem 58,37% dos votos computados, 182.150 votos
contabilizados. Eduardo Cury, candidato do PL, tem 41,63% dos votos computados, 129.931. Dos 351.502 votos que foram computados, nós temos, olha só, a abstenção, meninos, 312.081 votos válidos, ou seja, as pessoas que foram lá e votaram. 318.081 pessoas foram às urnas e votaram. Só que os outros votos, computando nulos e branco, nós temos 351 mil. Olha a diferença. Quase 40 mil. Quase 40 mil. Quase 40 mil. Tem um detalhe ali. A eleição matematicamente definida. Exatamente. Já está definido. Aquele cálculo que eu fiz aqui, da diferença de voto, 16,70, era 17,2. Praticamente definida a eleição. Então, Anderson, prefeito, né? Foi eleito, então, prefeito. Eleito. Era 17,2, agora na matemática, agora com essa nova parcial, 16,74. Por isso que eu disse, é impossível matematicamente passar. Por isso o tribunal colocou agora a ressalva ali, né, tarjado. Matematicamente definida e ele eleito. Anderson eleito, então, prefeito para o quadriênio 2025-2029. 28. E o que vocês... 25? 28. 25, 27, 28. Ah, eu falei 29, então eu errei. Fui na Obrigada. Estou mal de matemática. Estou mal de matemática. Mas vamos lá, então, Sol. O que vocês acham agora, a partir de agora, em relação à carreira política de Cury? Olha, difícil, hein? Complicada a situação do Cury. Cury que, né, já não conseguiu se reeleger como deputado estadual, né, no último pleito. E agora tenta a Prefeitura de São José dos Campos e também não consegue. Acredito que ele vai tentar novamente, deputado federal, na próxima, 2026. E vamos ver os projetos, o que ele tem aí. Eu acho que ele tem que aparecer mais. Ele estava um pouco apagado, ele estava em Brasília, ficou muito tempo lá, muita gente nem ouvia falar do Cury, né? Então ele ficou um pouco apagado. Acredito que isso também foi um pouco prejudicial na sua eleição aqui em São José, que ele ficou um pouco afastado, né? Eu, particularmente, não vi muito o Cury participando da vida política de São José dos Campos, ou estando aqui, ou aparecendo na televisão. Ele ficou um pouco apagado. E isso, claro, muitas pessoas que votaram no Anderson, eu conheço pessoas que falaram, né, que inclusive falou para mim, o Anderson, eu não vi ele desses últimos tempos, agora ele aparece aqui, entendeu? Tipo, caiu de paraquedas. É o que eu ouvi. Então, eu acredito que ele tá um pouco desaparecido aí. Ele precisa carimbar mais aqui a sua passagem na cidade. Você tá bonzinho, hein? Você tá modesto. Eu acho que ele teve muito ausente da cidade, tanto que o Resgatando sempre cobre muitos eventos na cidade, e nesses eventos, nesses últimos 4 anos, nós o entrevistamos apenas 2 vezes, Edu. Então, é muito ausente. E a campanha do Eduardo Cury foi uma campanha muito contraditória. Porque quando ele era deputado federal, ele agia de uma forma. Quando ele se colocou à disposição para ser candidato à Prefeitura de São José dos Campos, ele usou muita contradição, porque ele era contra o Bolsonaro, depois ele virou a favor do Bolsonaro. Isso, para mim, é uma contradição aonde ele pecou e pecou muito. Isso também, é muito bem lembrado que você falou, né? Ele que era, né, do lado do Bolsonaro, em algumas entrevistas, ele, inclusive na CBN, eu ouvi a entrevista que ele deu à CBN Vale, e ele foi muito crítico à postura do Bolsonaro, em questão também da Covid e outras questões mais. E isso realmente queimou o Cury e está pagando agora, né? Sol, 18 horas 59 minutos, 45 segundos. Vamos para o intervalo, ou você já está conseguindo aí? Estou tentando falar com o pessoal aqui, mas deve estar todo mundo comemorando, né? Eufórico, né? Mas a gente vai conseguir. É natural. Intervalo rapidinho, daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente consegue falar com o Anderson, novo prefeito. Novo não, né? Já é prefeito de São José dos Campos. 19 horas.
3 minutos, resgatando especial eleições 2024, comigo, com o Chiquinho, Solange Moraes também. Sol, 97,36 das sessões apuradas. Eleição matematicamente definida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Anderson Faria, que já é prefeito de São José dos Campos pelo PSD, está matematicamente eleito, definida a eleição, com 58,30% dos votos computados, ou seja, 191.277. O candidato Eduardo Cury, do PL, teve 41,70% dos votos computados, ou seja, 136.812. Nós tivemos aqui 371.179 votos, desses 329.326 válidos. Então, teve bastante gente aí que não quis votar. Detalhe, hein? O Anderson ampliou em 10% os votos do primeiro turno. Porque está com 54.538 votos a mais do que Eduardo Cury. Ou seja... Quantos a mais? 4.000... Não, não, 54.538. Ele teve 49 mil alguma coisa. Então ele está com 5 mil votos. Ele acresceu 10% no segundo turno. Puxa vida, hein? Olha só, já tem aqui em todos os sites, eu estou vendo aqui, Anderson vence Cury no segundo turno e é reeleito prefeito de São José dos Campos. Toda a imprensa de São José dos Campos já dando como certo e matematicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, é claro, a reeleição do prefeito Anderson. Na avaliação de vocês, meninos, o que contribuiu para que Anderson, porque vamos fazer uma análise lá do passado. O Anderson trabalhou com o Emanuel, trabalhou com o Cury, trabalhou com o Felício. A gente disse que ele carregou o piano para todo mundo e agora chegou a vez dele. Não foi um processo eleitoral fácil, porque o Anderson nunca tinha saído candidato. Ele era vice do Felício e se tornou prefeito quando o Felício assumiu o vice-governo do estado de São Paulo, e aí ele assumiu a cadeira como prefeito. Ou seja, mas ele nunca tinha saído para fazer uma campanha política. Ou seja, o rosto do Anderson publicamente, por uma campanha, não era conhecido. Então ele teve 2 embates bem grandes aí, né? Mostrar o trabalho que estava sendo feito durante esses 2 anos que ele pegou, quando houve a saída do Felício para o governo do estado de São Paulo, e mostrar o rosto dele publicamente, quem eu sou, né? Porque eu gosto muito de uma colocação do prefeito Anderson. Ele não fala eu fiz, ele fala nós fizemos. Ele sempre coloca muito a equipe para trabalhar. E a equipe dele sempre teve bastante visibilidade na imprensa, nos comerciais. Ele ficava mais quietinho no canto dele, né? Como bom gestor, fazendo lá grandes líderes também. Vocês acham que isso pode ter contribuído também, dele depois da propaganda eleitoral na TV e no rádio, mostrar o rosto, ir lá e falar, eu sou o Anderson, que formou uma equipe que está cuidando da cidade. Vocês acham que isso pode ter ajudado? Chiquinho, vamos pelo mais velho, Chiquinho. Sim, eu vejo dessa forma. O Anderson, ele não é um prefeito de gabinete, ele é um prefeito de rua, é um prefeito que acompanha de perto os trabalhos, as obras, tudo que ele propõe a fazer, ele acompanha de perto. Ele seguiu aquela linha do Felício. O Felício era assim, e ele se tornou dessa forma também. E outra coisa importante que você colocou, que eu acho que é uma grande marca do governo do Anderson. Ele delega funções para as pessoas capacitadas e competentes. Eu vou fazer até um comentário muito da Solange também, como jornalista, que já fez vários debates políticos aí, já não foi um, não foram 2, enfim, vários aí, durante todos esses 35 anos de jornalismo. Eu acho que na postura do candidato Eduardo Cury, ele pecou muito em falar, eu te empreguei, eu fiz, foi no meu governo, não, era uma equipe toda trabalhando. E isso me pareceu um pouco arrogante demais. O Cury é o singular. E o Anderson é o plural. Sim. Olha, acabei de receber uma mensagem aqui da assessoria de imprensa, obrigada à diretora de imprensa do prefeito Anderson, a Jússi Ramos. Ela acabou de me mandar uma mensagem que ele está aguardando a ligação, olha o que é uma pessoa, né, que deixa eu fazer tudo certinho, a ligação do juiz eleitoral, confirmando
tá? A entendi. eleição para que ele possa entrar ao vivo aqui conosco. Então daqui a pouquinho, então, né? Você está aguardando, então, o juiz lá, né? Bateu o martelo, digamos assim, e ele vai participar com a gente, prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, daqui a pouquinho ao vivo aqui no Resgatando. Porque nós estamos com 98,78%. Falta 1,22% para ser apurado. Falta Será que a pouco. gente consegue colocar o Fernando Petit, que Você é do tem- PSDB? Você tem o contato dele aí? Tenho. Então Vamos tentar. tenta aí, tenta o Petit. Vamos tentar. Aliás, fica feito o convite para cada um dos vereadores que foram eleitos Exatamente. neste ano de 2024, se quiserem participar da coligação do Anderson ou não da coligação. Nós convidamos um grande amigo, o Carlos Abranches, para participar, mas ele está num compromisso pessoal. Muito obrigada pela resposta rápida, viu, Abranches? Eu chamo de querido Gutão. Muito obrigada. Mesmo não sendo da coligação, gostaríamos de ouvi-lo, né? E vamos Com ter essa certeza. oportunidade. Ele não pode participar por conta de um compromisso pessoal aqui com a família. Daqui a pouquinho também, Guilhermo Codazzi, do Vale, vai participar com a gente, assim como participou na última que fizemos, né, no dia 6 deste mês, na primeira eleição. Daqui a pouquinho o Guilherme Codazzi conosco também, participando, e ele vai analisar a eleição em São José e também em Taubaté. Falando em Taubaté... Vamos ver como é que... Olha, 100% das sessões totalizadas em São José dos Campos, 100%. 380.357 votos, desses 196.462 para o candidato Anderson, que ganhou a eleição nesse segundo turno de São José dos Campos. Eduardo Cury teve 140.775 votos. Ou seja, prefeito Anderson, com 100% das sessões totalizadas, eleito novamente prefeito de São José dos Campos, né, verdade, Edu? né, Sol? Você acha que teve alguma surpresa nessa... Não. Teve surpresa? Eu, Sol? como candidato, eu falei para vocês, né, quando vocês estavam me entrevistando no meu pleito aí de candidatura, na minha candidatura, perdão, a minha sensação nas ruas era justamente essa. Quando eu perguntava a minha coligação apoiando o prefeito Anderson, todos, um ou outro, mas foram assim, eu conto na palma de uma mão, nos dedos de uma mão, perdão, inclusive com o dedão machucado, quem iria votar no Cury, pelo menos é o que foi passado para mim, né? A cidade tem alguns problemas? Tem. Como a sua casa tem, a minha casa tem, todos nós temos. Mas o importante é que esses problemas estão sendo analisados, estão sendo corrigidos, estão sendo escaneados. Esse é o papel da nossa população, esse é o meu papel, esse é o seu papel. Quando presenciar alguma coisa de errada, é denunciar, mas não denunciar com uma cobrança rígida, não denunciar com protesto. Teve muita gente que queimou pneu, né? Isso é tirar o direito do outro de ir e vir. Você pode reivindicar de uma maneira pacífica, você pode reivindicar se posicionando nas redes sociais com educação, com respeito, né? Porque o processo democrático combina com o quê? É sinônimo do quê? De respeito. Exatamente. A partir do momento que a gente tem o respeito, as coisas começam a mudar na vida da gente, né? Verdade, a mesma pergunta que eu fiz, o Chiquinho está tentando aí, que você acha que teve alguma surpresa nesta eleição, nesta vitória do Anderson, a diferença aí de 17 pontos de percentual, né, porcentagem, você acha que teve alguma surpresa? Não, Edu, não. Na minha opinião, eu acreditava muito no crescimento do Anderson. Ele foi muito sereno. Em todas as apresentações dele, no debate, principalmente no último debate na sexta-feira, ele mostrou uma serenidade, uma tranquilidade, uma condição emocional muito grande. Isso é um diferencial do Anderson. Foi decisivo. Nós que sempre entrevistamos ele no gabinete, a gente vê a serenidade, vê o trabalho emocional que o Anderson tem. Isso é muito importante para uma cidade como São José dos Campos. E vou falar mais. E o Anderson, você falou do equilíbrio emocional muito bem, Chiquinho, porque o Anderson passou por um momento ano passado com, entre aspas, o acidente, fecha aspas, do filho dele lá em Dublin, na Irlanda. O João, um menino de 23 anos que teve a perna decepada. A Sheila foi correndo para lá, a mãe, né, a primeira-dama, esposa do Anderson. A avó também. A Ká, que acompanhou o Anderson esse tempo todo, que é uma querida que esteve com a gente aqui, né? Então você vê, ele poderia ter toda a desculpa do mundo para não ter esse equilíbrio emocional.
que talvez muito de nós não tivéssemos. E Verdade. ele teve. E analisando, se eu não estiver enganado, ela continua em Dublin, né? Ela voltou para Dublin, né? Ela voltou para Dublin porque existe um processo ainda, né, de uma aposentadoria vitalícia para ele, porque é um menino de 23 anos, então para ele isso está em processo ainda, vai ser julgado, só que para ser julgado ele tem que estar na cidade, ele tem que estar no país, né? Então ele está acompanhando de perto isso. É outro lado emocional. Ele praticamente, ele trabalhou numa eleição, fez a campanha de primeiro e segundo turno sem ter a esposa do lado. No primeiro turno, Até teve um pouco ela período. ficou uns dias aqui com o João, né? Mas na mentalidade dele, sabia do emocional Sim. que ela teria que viajar. Teria que voltar. E no momento que é o segundo turno, que é aquele Sim. momento da acolhida, de estar junto, Sim. a Dona Cá foi extremamente importante para o Anderson. Que transformou assim, não, desculpa a palavra, deixou ele emocionalmente muito bem para poder enfrentar os embates que tinha pela frente. Eu estou tentando falar com a Carla, ela falou, amiga, estou chorando. De felicidade, é claro, né? Então a gente não vai conseguir colocar a mãe. Está todo mundo comemorando. Aliás, tem uma festa aqui, eu estou recebendo imagens aqui de todos os apoiadores do prefeito Anderson, uma festa gigante, uma festa. E tem muita gente falando assim, vou falar o que estão falando aqui, tá? Tchau, Valdemar. Né? Teve aqui o presidente do PL falando que iria investir pesado para que o Cury assumisse a cidade de São José dos Campos. É que eu falei, né? só. Né? Isso mostra o peso, não político, mas o peso do voto do cidadão, do seu voto cidadão joseense. Com certeza. Né? Que com não certeza. é simplesmente um cidadão que tem um nome nacional, que... Não, você arrogância aqui não tem vez, não. voto de Arrogância não tem vez. cabresto, né? Isso não existe aqui mais. não existe Ninguém mais, não. vai porque o cara... eu votei no presidente do Brasil, o cara tá apoiando, então eu vou também. Não existe mais isso. Hoje em Vamos dia, atualizar não existe aí, mais. Herbert, porque já está com a fotinho do Anderson eleito aqui, ó. Vamos dar um pulinho em Taubaté? Vamos para Taubaté. Olha lá, eleito. Fechou. Agora o juiz liga para ele e a gente liga para ele também, né? Vamos para Eu só Taubaté. tô aguardando, né? Vamos para Taubaté então agora, Herbert, ver como é que ficou lá a apuração dos votos. Eu acredito que tenha dado, é claro, o Sérgio Vitor, né, pelo andar da carruagem que nós estávamos acompanhando. E aí também é um outro cenário, né, que a família Ortiz, politicamente Verdade. conhecida, né, aquele histórico eleitoral. Olha lá, Sérgio Vitor eleito, gente, com 61,98% dos votos. E o Ortiz teve apoio do Bolsonaro também. Também. Não adiantou nada. Não adianta mais, não tem mais esse negócio de voto de cabresto. Não, e olha a diferença, foi bem significativa também. Bem significativa mesmo. Parabéns ao... Vou tentar mandar também uma mensagem ao Sérgio Vitor aqui. E a gente Vamos analisar, Edu, Solange e o Anderson, não só é prefeito de São José, como ele é presidente do grupo de prefeitos do Vale do Paraíba, né? Herbert, o Guilherme não respondeu ainda? Daqui a pouquinho o Guilherme Codazzi, né? Ele que manja tudo, ele é expert em política do Vale do Paraíba, falará conosco, né? Falará da vitória do Anderson e também do Sérgio Victor lá na cidade de Taubaté. Pedi pro Herbert colocar pra gente poder ver em São Paulo, como é que tá lá, muita gente também curiosa de saber, né? Quem ganhou, o Nunes, o Boulos, quem será que venceu na capital paulista, São Paulo, capital. Pedi pro Herbert aí São Paulo pra gente, ô Herbert. Quem que vocês acham que deu? Nunes. Nunes, eu acho que deu também. Nunes. Eu acho que o Nunes teve uma diferença de 9 a 11% de vantagem à frente do Boulos. Vamos lá então, São Paulo. São Paulo. Agora vamos lá, Herbert. Não, você está em Taubaté, você tem que então mudar lá em Taubaté. cima. Tem que mudar lá em cima. Eu tô falando uma coisa aqui, mas eu não estou com o São Paulo ligado aqui, viu, São Herbert? Paulo. Ricardo Nunes, definido. Idêntico a São José dos Campos, Definido. 19% praticamente. Então a diferença foi grande, não foi? 59,39% e 40%. Foi grande. Não, 19%. 19%. Eu falei 19%. Acertei todas as apostas, né? Mas lá não terminou ainda, né? Lá Não, mas está matematicamente Não, matematicamente definido. sim, mas não terminou ainda. Eleito já. Não, sim, matematicamente sim. E aí, Chico, o que você acha, né? Vamos falar de São Paulo, a capital, né? 6 milhões de votos. É pessoas, voto, hein, gente? Muitos votos. Hein? Ali foi uma briga. Só o Ricardo teve 3.357.882. Quase 3 milhões e meio de votos. Quase 1.160.000 votos a mais. Ali teve uma briga ferrenha em São Paulo, né? Uma briga de o Geraldo Alckmin mais o Lula
ao lado do Guilherme Boulos, né? Apoiando ele ali. E o Tarcísio apoiando o Ricardo Nunes. Nessa briga ferrenha aí, deu o governo de São Paulo apoiando o atual prefeito e reeleito o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes também que... Vamos mudar a telinha, Herbert, vice, né? deixar São José? Desculpa. Ele era vice, né? Ele era o Ricardo, vice. É o mesmo caso de São José dos Campos. Sim. Aí fica a pergunta, só. Em 2028, teremos eleição para prefeito novamente. Ricardo Nunes e Anderson, disputa? Para a prefeitura? O Anderson não pode mais, né? Porque, na verdade, ele não foi candidato. Agora ele é mas candidato. ele teve no mandato, né? Eu acredito que ele não pode mais. Porque ele assumiu como prefeito. E o que vale é ele foi prefeito, é a administração. Né? Ele foi prefeito durante 2 anos. Mais. Ele não pode mais. Não pode. Né? Eu acredito que nós devamos... Sei lá, a gente deve ter algum cenário político diferenciado aí. Porque nós temos eleições agora em 2026... para deputado estadual, deputado federal, Senado e presidência e governador do estado. Você acha que o Anderson poderia, de repente, deixar a vice-prefeitura para o Coronel Werner e ser candidato aí a governador? Só. Para o Wilker? Wilker, doutor, é isso? O Coronel Wilker? Não sei. Não? Eu não vejo dessa forma. Não vejo. Não vejo também dessa forma hoje, né? Porque eu acompanhei pela coligação e durante todo o meu processo eleitoral também de campanha, eu acompanhei bastante o prefeito Anderson pelas ruas, pelos bairros, e é nítido o amor e o carinho que ele tem por essa cidade. E é nítida a vontade dele realmente fazer coisas diferentes por ele. Porque como ele era vice, né, o Felício ele tem um mérito muito grande nisso tudo, que o Felício é aquela pessoa que também conjuga o verbo no plural, nós. Ele criou grandes líderes, o Felício, durante a gestão dele aqui em São José dos Campos e continua criando no governo do estado de São Paulo. Então eu acho que isso também é mérito do nosso vice-governador Felício, que também ele abraçou a campanha do Anderson com uma garra, com um carinho, com um dinamismo, uma entrega grande, né? Então você vê isso que, pelo menos é a minha percepção, não é só uma coisa de questão política, é uma questão de amor mesmo pela terra, pela cidade, de querer fazer o diferencial. O Felício fez bastante coisa por São José, deixou para o Anderson essa continuidade. Agora o que eu sinto é que o Anderson ele quer fazer agora, deixa eu fazer, dar o meu toque de Midas nisso, porque eu aprendi com um grande mestre e eu vou dar o meu toque de Midas agora. Sabe, fazer o seu tempero? Então eu acredito que São José dos Campos tem muito, muito a ganhar. Não, tem um detalhe aí que me chama a atenção também, Edu, Solange, até então não tinha gabinete de governança na prefeitura antes do governo estamos... do... desculpa. Não, depois eu cumprimento, pode seguir lá, ele está na tela, Edu. O Guilherme. Olha quem está aí. Sim, boa noite, Guilherme. Oi, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Estamos ótimos aqui. Guilherme, muito obrigado por você ter aceito o convite. Estamos aqui também com a ilustre presença da Solange Moraes. Né? E também o Chiquinho aqui do meu lado. Ô Guilherme, o que você tem para dizer para nós aí? Como é que foi esse trabalho do Vale, né? As pesquisas também. Você acha que foi tudo dos conforme o trabalho aí das pesquisas do Vale? Olha, o Vale tem tradição na realização de pesquisas eleitorais, né? Faz parte do DNA editorial do jornal. E eu estava aqui agora mesmo comparando os números, né, da última pesquisa, o Vale, que saiu na terça-feira, com o resultado das urnas. E, assim, a precisão ela é muito grande, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a pesquisa, o Vale, ela apontou que Anderson teria 58,7% dos votos válidos e Cury 41,3%. E a gente viu que o Anderson teve 58,2%, então, assim, questão de casas decimais ali, e o Cury 41,7%. Então, na pesquisa 58,7%, nas urnas 58,2%. Na pesquisa 41,3%, nas urnas 41,7%. Então, realmente ficou muito perto, a pesquisa acertou na mosca.
Sim. Guilherme, me fala sobre a sua avaliação em relação ao número de abstenções. Olha, essa é uma característica que a gente vem acompanhando eleição após eleição, e já tinha se mostrado no primeiro turno um número assim muito alto, né? A gente teve em Taubaté, por exemplo, cada 3 eleitores, um não compareceu foi às urnas, né? Então, o que a gente vê é a dificuldade do engajamento, né? Uma palavra que a gente vê tanto, né? É uma palavra da moda, a necessidade que as campanhas têm hoje de engajar o seu eleitor para que ele participe, para que ele vá e compareça e exerça o seu direito, né? A democracia tem no eleitor a sua peça central, né? É a peça mais importante do processo democrático. A gente teve, ao longo de tantos anos, esse direito ao voto tolhido, né? E quando a gente tem agora, tem tanta gente que acaba deixando isso de lado. Sim. Como se fosse uma coisa menos importante. Mas a culpa não é do eleitor, na minha humilde avaliação. Isso também faz parte de um processo de reflexão também da ala política, do porquê tanta gente está descrente em relação ao processo eleitoral, né? Agora, em relação a esse resultado Anderson Cury, né, eu não sei se você pode fazer uma avaliação para a gente. Nós tivemos a presença do ex-presidente Bolsonaro no apoio efetivo aqui ao Cury, num dia de passeata, de caminhada, de carreata, enfim, e tivemos a presença constante do nosso vice-governador, Felício Ramute, apoiando o candidato e agora prefeito eleito Anderson Farias, né? Você acha que isso teve um peso decisivo para o resultado dessa campanha? Olha, a nossa última pesquisa trazia, entre outros dados, né, menos relevantes do que a corrida eleitoral, a avaliação sobre a influência desses cabos eleitorais nacionais na eleição em São José, em Taubaté. E a maioria do eleitor dizia que o apoio do Tarcísio Bolsonaro ele não influenciava o seu voto. O Lula, por exemplo, ele influenciava negativamente, né? Não a maioria, mas boa parte do eleitorado. Então eu acho que assim, em São José a gente viu uma disputa entre candidatos que ocupam mais ou menos o mesmo espectro político, né? Eles não são antagônicos, como a gente viu em São Paulo, por exemplo, o Ricardo Nunes com Boulos, né? Eles não são direita contra esquerda, eles são do mesmo espectro político. Eu acho que o eleitor conservador da nossa região, e de São José dos Campos e Taubaté, ele viu ali 2 candidatos que se assemelham a pautas bolsonaristas. O que definiu mesmo o voto foram questões locais, né? Então, os apoios locais eles foram muito importantes, foram decisivos, né? E aí, na minha avaliação, e aí falando também com base em dados de pesquisa que a gente fez ao longo da campanha, o Cury tinha ao seu lado o Emanuel Fernandes, o ex-prefeito Emanuel Fernandes, que tinha um grande potencial de transferência de votos, e o Anderson tinha Felício Ramute, que também tinha uma boa capacidade de transferência de votos. Eu acho que o Anderson usou o seu apoio muito melhor do que o Cury. O Cury cometeu uma série de erros estratégicos de comunicação e a má utilização do Emanuel foi uma dessas questões. Você pode perceber que no primeiro turno ele usou a exaustão a figura do Bolsonaro, e o Bolsonaro praticamente sumiu no segundo turno da campanha do Cury, e aí ele percebeu o erro dele e tentou colocar o Emanuel mais em evidência. É verdade, isso é verdade. E você acredita que foi um comentário de muita gente após o último debate entre o Cury e o Anderson na TV Vanguarda, que a postura do Cury mais agressiva, mais impetuosa, atacando muito diretamente, inclusive de uma maneira corporal, né? Tivemos aí problemas, o apresentador, o Rogério Corrêa, teve que pedir intervalo comercial para acalmar os ânimos. Você acredita que essa postura do Cury também mais agressiva, vamos dizer assim, possa ter influenciado para essa derrota? Olha, positiva essa postura não foi. Eu vou aqui
falar empiricamente, né, do que a gente ouve nas ruas, o que a gente lê nos comentários. Por exemplo, eu fui de manhãzinha, estava vindo para a redação, parei para tomar um café e a moça que estava servindo o café me perguntou da eleição, eu também perguntei para ela, e ela falou que ela gostava muito do Cury, mas votaria no Anderson, e que ficou indignada com a postura que o Cury teve no debate. Sim. Que na avaliação dela foi uma postura de um patrão tratando mal um antigo funcionário, empregado, funcionário, enfim. E eu acredito que muita gente sentiu a mesma coisa, principalmente as camadas mais populares. Eu acredito que ele poderia ter argumentado mais, né? O que a gente viu ali, e também aqui entrevistando o Cury, né? A gente tentou fazer um debate com os dois, o Anderson não veio, mas o Cury falou em dado momento que já não era uma disputa mais de propostas, era uma questão de caráter. Então eu acredito que ele levou muito para o lado pessoal, né? Ele afirma que sofreu ataques nessa esfera pessoal, e ele levou isso para o debate e ficou uma imagem ruim, né? Isso nunca é bom, você passar uma imagem de agressividade, você pode derrotar o seu oponente com argumentos, né? Exatamente. Então, eu acredito que não foi positivo para a candidatura do Cury. Chiquinho, quer fazer alguma pergunta para o Guilherme Codazzi? Guilherme, em cima disso que você comentou, eu queria que você comentasse sobre o vídeo que ele soltou, o Cury soltou, sobre do pessoal da Cracolândia vir para São José dos Campos. Isso aí foi uma forma agressiva também? Essa é uma questão mais polêmica. Por quê? Porque a gente tem diferentes versões desse fato, né? O Anderson e o Felício acusam o Cury de ter pagado R$30 para cada um daqueles 2 usuários de drogas, eles falarem que eram da Cracolândia, e na verdade eles não seriam da Cracolândia, e a campanha do Cury acusa a campanha do Anderson de coagir esses 2 homens, né? Então isso inclusive foi levado para a polícia, né? Para a delegacia, e a gente até publicou uma informação hoje do Ministério Público solicitando que a própria Polícia Federal apure as circunstâncias em que foram gravados esses vídeos, né? Então é difícil a gente falar sobre isso sem ter as informações, a investigação concluída. Agora, onde você acha, na sua análise, que Anderson acertou, onde ele errou, onde o Cury acertou, onde ele errou? Olha, o Anderson teve uma melhor capacidade de se readaptar ao longo da campanha. O Cury largou na frente, né? A primeira pesquisa que a gente fez esse ano, no mês de junho, o Cury tinha uma vantagem grande em relação ao Anderson. O Cury, quando ele tem essa vantagem nesse momento, ele some, ele desaparece. Por 80 dias, ele não deu entrevistas, ele não dizia se era candidato ou não, ele não foi ao debate da Band em agosto, ele submergiu, né? Acreditando que se ele ficasse longe dos holofotes, ele não sofreria ataques ou coisa desse tipo. O que a gente viu foi o contrário, né? A gente publicou uma pesquisa em agosto, a distância já tinha reduzido, então o Anderson tinha ganhado terreno, o Dr. Elton também tinha ocupado esse espaço, e quando começou a campanha na televisão, no dia 30 de agosto, eu acho que o Cury conseguiu retomar, ele corrigiu o rumo da campanha dele, ele colocou em pauta aquela questão das contas públicas, e durante mais ou menos 2 semanas ele sequestrou a campanha, só se falava nisso. E o resultado foi que no meio de setembro, 2 pesquisas mostraram o Cury recuperando a vantagem. Então foi um momento muito delicado para o Anderson, que em uma das pesquisas chegou a ficar numericamente atrás do Dr. Elton, né? Neste momento, o Anderson corrigiu a campanha dele. A campanha dele estava muito presa, estava sendo pautada pelo Cury. A partir desse momento, ele elevou o tom, passou também a desconstruir o adversário, né? Então ele passou a fazer 2 movimentos. Um é de construção, tentando ligar o Anderson à boa avaliação. Guilherme, nós entramos agora, peço perdão, estamos com a Jussi Ramos, que é diretora de
comunicação da Prefeitura de São José dos Campos, que está acompanhando, o Theo, estamos vendo o Theo ali. Estamos, prefeito Anderson, prefeito eleito Solange Moraes aqui. Tudo bem? Parabéns, prefeito, pelo Guilherme do Vale está aqui, Chiquinho, Edu. E agora, respirando mais calmo, né, prefeito? Oi, desculpa, não estou ouvindo. Não consigo ouvir, mas acho que posso fazer aqui um agradecimento, aproveitar a oportunidade de agradecer aos mais de 195 mil votos que eu obtive, mas mais do que isso, agradecer a todos os joseenses. A partir de agora, sou prefeito de todos, mas é lógico que é esses que confiaram a mim, essa votação que me deu agora no segundo turno, que me tornou um prefeito reeleito, dizer que essa confiança eu vou trabalhar para honrá-la a cada voto, a cada joseense, no meu trabalho agora nos próximos 4 anos. Prefeito, eu sei que o senhor não está nos ouvindo, eu sei que está muito difícil, né? Está na festa aí. Nós queremos parabenizar o senhor e já deixar feito um convite para uma entrevista depois, tá bom, prefeito? De uma entrevista. Olha, eu escutei, eu ouvi um pouco de uma entrevista que vai ser chamada, pode ter certeza. Aceito o convite, lógico, eu estarei presente nesse convite. Tá bom, vai agora descansar, comemorar com a sua turma. Um beijo em todos e continuamos aqui com o Guilherme do Vale, né, gente? Um beijo, prefeito. Obrigado, eu que agradeço a todos, gratidão. É isso aí, prefeito Anderson, participando com a gente. A Sol aí conseguiu, obrigado, Sol, conseguiu. Imagina, você viu que eu já falei para Ju, liga aqui para mim. Já entramos. Desculpa, Guilherme, de ter... Ô, Guilherme, tá me ouvindo? Cadê o Guilherme? O Guilherme tá aí, vamos lá. Guilherme, tá me ouvindo, Guilherme? Tô ouvindo sim, tudo Guilherme, tranquilo. O Cury, então, tem a segunda derrota, né? Perdeu como candidato a deputado federal, né? Não conseguiu se reeleger e perde também em São José dos Campos. Gostaria de saber, Guilherme, na sua visão, como é que fica, então, a imagem, como é que fica o futuro do Cury aqui em São José dos Campos? Olha, essa é uma pergunta importante. Eu cheguei a fazer essa pergunta para ele aqui essa semana na redação de O Vale. Ele disse que estava pensando apenas na vitória, mas é um ponto importante até para a gente saber como vai ser a próxima gestão Anderson, né? Como vai se posicionar o PL? Vai ser oposição? O Cury vai ter uma atuação mais forte, mais presente em São José dos Campos ao longo desses 4 anos? Porque o que a gente tem visto nas últimas gestões, tanto do Felício 1 e essa do Felício com o Anderson, é uma oposição muito fragilizada em São José dos Campos, né? E agora a gente tem uma cidade mais dividida. Fazia 28 anos que a gente não tinha um segundo turno em São José. E querendo ou não, o Cury teve aí 41,3% dos votos, é uma votação expressiva também, né? Então, assim, a gente tem uma cidade dividida e vai ser interessante observar como essas forças políticas vão se rearranjar, se a gente vai ter ou não uma oposição, seja na Câmara, ou seja, participando mais ativamente do debate público em São José, por meio do Cury mesmo. Você acha que essa oposição está mais acirrada hoje em dia na Câmara Municipal, com essa mudança de quadro que nós tivemos aí, de alguns vereadores históricos já não fazendo mais parte do Legislativo? Olha, o que a gente viu nesse finzinho de legislatura mostrou isso, né? A gente teve, por exemplo, a mudança do Robertinho, né, que passou, que era da ala governista, passou a ser mais independente, teve votações contrárias ao interesse do Passo. Agora a dúvida é saber como isso vai acontecer na próxima legislatura, né? O Cury, a campanha do Cury também conseguiu eleger um número razoável, importante de vereadores. Agora, resta saber como vai ser feita a aproximação do governo, se ele vai tentar negociar apoio com essa bancada também, se essa bancada vai se posicionar contra a gestão do Anderson. Então é uma incógnita ainda para a gente saber como vai se desenrolar essa disputa pelo poder também no Legislativo. Dentro desse quadro, eu gostaria que se avaliasse
duas mudanças. O doutor Elton, como deputado estadual, saiu concorrente, né? Ou seja, saiu aí pleiteando o cargo a prefeito de São José dos Campos. No segundo turno fez o apoio ao Eduardo Cury, né? O que muita gente, pelas redes sociais, pelo menos o que a gente pôde observar, muita gente se decepcionou com esse apoio dele. Por outro lado, nós tivemos a deputada estadual Letícia Aguiar, que é do Progressistas, que é uma coligação que apoiou o Anderson, né? O Progressistas. Caiu o Guilherme? Não, voltou. No entanto, a deputada estava apoiando um candidato a vereador, que entrou, o Sena, pelo PL, que seria uma coligação contrária ao Anderson, né? Como é que você avalia esse quadro desses deputados aí? Como é que você avalia esse comportamento? Olha, eu acho que tem muito a ver com as mudanças nas forças políticas no cenário brasileiro. Vou dar um exemplo. Há 4 anos, na eleição de 2020, o PSDB tinha elegido 15 prefeitos na nossa região. 4 anos depois, ele não tem nenhum. Né? Então, a gente vê a ascensão do PL e do PSD, principalmente na nossa região. O PL com 17 prefeituras e o PSD, agora com o Anderson reeleito, com 10. Então, olha como mudou o cenário político, né? Aquela primazia que a gente tinha do PSDB contra o PT já não existe mais, né? Então, a gente tinha antes um quadro muito mais fácil de analisar, eram extremos, né? PT de um lado, PSDB do outro. Agora não, a gente tem, por exemplo, o Elton, o Cury e o Anderson, eles dialogam com o mesmo eleitorado, né? Um eleitorado mais à direita, de centro-direita. Então, eles disputam o mesmo eleitor, né? Então, eu acredito que fica mais fácil você compor essa relação entre Paço e Câmara, fica mais fácil dialogar, porque não são políticos de lados extremos, né? Eles estão ali próximos, né? Eles falam com o mesmo público, com o mesmo eleitorado. Então, eu acredito que o Anderson ele vai ter que usar muita habilidade, muita sabedoria para conseguir compor, né, os interesses do Paço e conseguir também atrair mais apoios na Câmara. Eu acho que ele vai conseguir isso. É possível, não são pessoas... É difícil ele conseguir o apoio do PT na Câmara, né? Que são diametralmente opostos. Mas no caso do PL, enfim, eu acredito que é possível. E você acredita que a figura do vice-prefeito, o Coronel Wilker, também tenha um peso importante nesses acordos, nessas conversas aí com o Legislativo? Olha, eu acredito que sim, mas não vejo o Wilker como o principal interlocutor para fazer esse trabalho, né? Vale lembrar que o governo Anderson ele terá uma continuidade, né? Então a gente está falando de um governo que veio com o Felício, reeleito, depois teve a entrada do Anderson como prefeito, então a gente já tem um trabalho de diálogo com a Câmara, né? E um trabalho que ao longo dos últimos anos surtiu efeito, né? Foram poucos os episódios de problemas entre a Câmara e o Paço Municipal. Então, eu acredito que esse trabalho vai ser retomado, vai ser intensificado. Eu acredito que as pontes que o Paço precisa, ele já tem. Ele vai solidificar, vai reforçar a estrutura dessas pontes. Guilherme, gostaria que você fizesse uma panorâmica de Taubaté, né? Que foi uma surpresa, principalmente do primeiro turno. O Saúde que foi muito mal, né? Muito pouco votado. O José Saúde, prefeito de Taubaté. E agora o Sérgio Victor teve 61% contra 38% do Ortiz. Ortiz também que é de uma família tradicional em Taubaté, na política de Taubaté. Como é que você viu essa vitória de Sérgio Victor? O Saúde que é uma pessoa, né, que foi bem polêmico também na gestão dele. E a Loreni, que todo mundo esperava que viesse para o segundo turno, né? Olha, é interessante. Em Taubaté, a gente pode dizer o seguinte... O Ortiz era franco favorito. Há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente fez uma pesquisa em Taubaté e o Ortiz tinha uma votação muito expressiva, liderava com folga, e o Sérgio Victor tinha de 1 a 2% das intenções de voto.
que aconteceu com o Ortiz foi o que a gente chama da tempestade perfeita. Tudo que podia dar errado para ele aconteceu. Porque, eu vou explicar, começou o primeiro turno e ele já aparecia muito à frente nas pesquisas, né? E Taubaté, a gestão Saldi, ela é muito mal avaliada, né? Então, é natural, quando um prefeito tenta a reeleição, que ele receba muitas críticas, né? Ele é a vidraça da vez. Como a gestão Saldi estava muito mal avaliada, ele aparecia, na época, com 3% das intenções de voto, todos os opositores do Ortiz atacaram a campanha Ortiz. Então, na verdade, foram 5 contra 1. O Ortiz ele apanhou muito no primeiro turno dessa eleição. E isso ajudou a aumentar a rejeição a ele, né? E o Ortiz, ele entendia que as maiores adversárias dele, as principais adversárias, eram a Márcia do PL, que tinha o apoio do Bolsonaro, e a Loreni, né? Mas o Sérgio Vitor correu por fora, aproveitando inclusive o fato de não ter sido alvo de ninguém no primeiro turno. Todo mundo enxergava o Sérgio como aquele cara bacana, que eu não vou bater nele agora, porque ele vai ter 8, 10% dos votos, e eu vou precisar conversar com ele no segundo turno. Foi essa a estratégia, o pensamento do Ortiz. E ele foi surpreendido na última semana do primeiro turno, quando o Sérgio teve um crescimento exponencial e chegou ao segundo turno. E aí, quando ele chegou ao segundo turno, era natural a migração do voto dos outros candidatos para ele, já que a Márcia do PL, a Lorene, o Saldi, o capitão do PT, todos fizeram campanhas criticando o Ortiz. Então foi uma migração de votos. O Ortiz praticamente não ganhou votos no segundo turno. Ou seja, ele apanhando tanto dos seus adversários, ele chegou a um teto e ele não conseguiu passar desse teto, aí na casa de 38%. Agora, nós temos aí um quadro a ser desenhado daqui a 2 anos, né? Com as eleições de 2026, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Você acredita, na sua avaliação, que o nosso vice-governador, temos o Tarcísio governador, que o Tarcísio deva sair candidato à presidência da República, Felício assuma o governo do Estado por um tempo e a gente possa ter uma mudança aí no quadro político de São José dos Campos? Olha, a possibilidade de se candidatar à presidência aumentou nessa eleição, né? Por conta da participação efetiva que ele teve na vitória do Ricardo Nunes em São Paulo. Vale lembrar que o Ricardo Nunes, em dado momento, foi abandonado pelo Bolsonaro, né? Foi deixado sozinho, mas o Tarcísio bancou a candidatura dele, apoiou e conseguiu uma vitória importante. Então, o Tarcísio é um dos nossos fortes para concorrer à presidência da República, representando essa ala da direita no Brasil, né? Ele tem feito um governo muito bem avaliado, não só aqui na nossa região, mas no Estado. E caso isso aconteça, a gente tem uma repetição do que já aconteceu com outro personagem da nossa região, Geraldo Alckmin, que também assumiu, em outras circunstâncias, ele era vice-governador, assumiu o governo do Estado de São Paulo. É possível, uma chance real disso acontecer. E para o Felício, a vitória também aqui em São José foi importante. Vale lembrar que o Valdemar Costa Neto, por exemplo, presidente nacional do PL, pouco antes do início da campanha, ele afirmou que o Felício ia dar uma lavada em São José dos Campos e, no fim, perdeu foi ele. Nós comentamos isso agora há pouco, né, Guilherme? Que muita gente dando tchau para o Valdemar aqui nas redes sociais por ele ter sido arrogante, né, na minha avaliação, muita arrogância, e até você desmerecer o voto de uma cidade que ele sequer aparece, né? Vem só em época de eleição. Então, assim, foi um desrespeito com o eleitor da nossa cidade ou de qualquer outra que ele tenha tido esse comportamento, né? Tá certo. Além disso, foi pouco essa postura alto,
só prejudicou a campanha do Cury, né? Acho que quer fazer alguma pergunta para a gente poder finalizar com o Guilherme Codazzi. Ô Guilherme, no meu entender, eu queria a sua opinião. O pior defeito de um candidato é subestimar o outro, né? E o Valdemar Costa Neto, quando veio e falou o que a Sol colocou, ele praticamente subestimou não só o Anderson, como a população de São José. Eu não entendi, sinceramente, qual foi o objetivo daquilo. Nem, para falar a verdade, nem se coaduna com o estilo do Cury e do Emanuel, né, de falarem isso de adversários. Eu acredito que realmente foi uma bola fora do Valdemar Costa Neto, mas que apresentou que a campanha do Cury parecia estar salto alto. Exatamente. E quem quer disputar não quem assim pode participar. Tá certo, então. Ô Guilherme, eu quero agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado por você ter aceito o meu convite, participando aqui com a gente. E para finalizar, gostaria que você tenha alguma primeira mão, alguma notícia bomba aí que você tá para postar no Vale? Olha, tem bastante coisa aqui que a gente está postando. Uma das mais curiosas foi um áudio que eu recebi do prefeito José Saldi comemorando e muito a vitória de Sérgio Vitor em Taubaté. Uau! É mesmo? Esse áudio está com você aí? Interessante. Tem o áudio aí ou não? Vamos ouvir Tá depois. por aqui. Só acompanhar o Vale, então. Guilherme, muito obrigado. Cara, você é fera. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço por estar com vocês. Solange, que já me ajudou muito. Eu era estagiário, a Solange me ajudou pra caramba. Fico muito E agora tá nesse ajudando momento. a gente aqui. Eu digo que eu sou a Hebe, né? Ô Guilherme, agora tá ajudando os estagiários, que os dois estagiários, que agora tá ajudando nós. Tô nada, a gente aprende com cada um, né, Guilherme? A gente aprende a cada momento. Mas sempre uma pessoa. Eu agradeço muito. E sempre que vocês precisarem. Obrigada, Guilherme. Bom trabalho aí. Obrigado, um Guilherme. abraço a toda a equipe aí para Abraço. você. Valeu, grande Beijo. abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Avaliações bem pertinentes dele, né? Muito Uma pessoa bom, extremamente inteligente. Prefeito Anderson já comemorando lá. Eu acredito que toda aquela tensão, eu imagino o peso que não deve ter saído do Quando ombro, começou né? mesmo, foi que dia de agosto, você lembra, Sol? Começou aquela coisa de você já começar Eu a acho que foi divulgar. dia 6, se eu não me engano. Imagina, do dia 6 de agosto uma campanha, até ela agora. começa muito antes, Sim, né? sim, claro, Ela começa com muito certeza. antes. E como nós citamos, o prefeito passou por todo um problema sério, familiar, com o Não foi acidente fácil do pra ele, não, filho. realmente não muita foi. muita carga. E aí, eu particularmente tenho uma frase que eu guardei muito do último debate na TV Vanguarda, que o Cury falou assim para ele: você trabalhou para mim. E o Anderson respondeu: eu aprendi com quem eu trabalhei. Foi mesmo. E aí mostra a humildade. Verdade. Né? É o que o Guilherme acabou de falar. Entraram com o salto alto, Verdade. e aí ele foi lá e mostrou, com toda a sua humildade, falar: eu aprendi com você, muito obrigada. E agora eu quero colocar em prática isso. Exatamente. Então, assim, isso vale de lição para a gente também. Né? Com certeza. Porque muitas vezes a gente se acha o dono da razão e vai e quer falar com... E olha só, a vida ensina, né? Então, o que a gente espera agora, parabenizar o prefeito Anderson, mandar um grande beijo para a Sheila, que está lá em Dublin, a esposa do prefeito, o filho do prefeito, que devem estar comemorando também com horas e horas, eu não sei quantas horas à frente Dublin Dona tem. Cá. Verdadeiramente. E para a Cá, a mãe também, que veio aqui, parabenizar e desejar que Deus proteja, porque é a nossa casa que vai ser cuidada, novamente cuidada. Com certeza, né? Com certeza. 19 horas 52 minutos, estamos no finalzinho. Quem que você quer falar alguma coisa? Não, eu recebi aqui da Valéria, assessora do vice-governador Félix Ramute. Uma querida. É uma querida. pessoa maravilhosa. Eu recebi um texto aqui, é muito grande o texto, depois eu passo para você publicar, Edu, lá no Resgatando, porque aqui ela colocou, só vou falar do início. Felício Ramute consolida a força política com reeleição de Anderson Farias em São José dos Campos. E é verdade. É verdade. E eu acho que para a gente essa proximidade com o governo do Estado de São Paulo é bem interessante. Com O certeza. texto é bem grande mesmo. Ó, tá aqui, ó, o texto está aqui, é muito extenso, só para você ver, ó, o tamanho do texto é muito extenso para a gente ler Vê aqui com na ela se o internet. Felício pode falar com a gente, dá tempo? Eu já mandei aqui para Ah, ela. tá. Tem mais Ele deve estar 7 comemorando também. Eu vou né? ligar para ela aqui, que é mais fácil, eu mandei que a mensagem. gente põe assim, né? Liga de uma vez.
Porque O a gente, Sérgio quem sabe, Luiz ele com a ouve. gente, Sérgio já foi, né? O Guilherme já foi embora. Perguntar quem será o novo presidente da Câmara. Eu acredito que não vai mudar. Você acha que não vai mudar, só? O presidente da Câmara é o Eleven. Você acredita que terá alguma mudança? Eu Acredito que não. Você acha? Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Acredito que sim. É. Acredito por conta no número de votos, o mais votado assume, depois tem todas as negociações, etc. e tal. Eu vou falar para você, e acredito que precisa. Com todo respeito ao Eleven, ao trabalho que ele fez até agora, mas eu acredito que precisa, porque sangue novo tem visão nova, e visão nova traz benefício para a gente. Quem né? sabe o Sidney, que acho que é um dos mais jovens ali, né? O Sidney. Né? Você conhece o Sidney, né? Sim. Ele é um dos mais jovens. Ele, inclusive, até teve um problema de saúde aí, né? Passou muito mal, né? Teve um problema de infecção, mas já está se recuperando, né? Acredito que... Já teve alta. Já teve alta, já está em casa. Já se recuperando, né? Ele mandou um vídeo para mim, inclusive. Está aqui o legal. vídeo. Um grande abraço, pronta recuperação para ele, né? A Valéria não está atendendo. Está todo mundo em festa. Ela visualizou a mensagem. Vamos ver se ela me responde aqui. E eu tentei também falar com o Sérgio Vitor em Taubaté. Não consegui, também deve estar em comemoração, enfim, é totalmente compreensível isso, né? Pessoal, agora todo mundo vibrando, comemorando, que não foi fácil, né? Essa briga, né, para tentar ser o prefeito de São José, de Taubaté, realmente a Sol sabe muito bem, né, Sol? Que foi uma campanha muito difícil, né, Sol? Foi uma campanha difícil. Fala um pouquinho da sua campanha, Sol. Foi uma campanha muito difícil, eu tinha uma recepção na rua, uma receptividade, muito gostosa, muito grande, as pessoas procurando as propostas da Sol e tal. Só que no meio desse caminho, eu também sofri com vários ataques que eu comentei, né, com a Verinha. Derrubaram o meu Instagram por 15 dias, e não foi denúncia, assim, depois está em investigação, não posso abrir muito, mas uma pessoa está com o meu Instagram. Ainda? Estava, não. Né? Mas eu sei quem é essa pessoa, é um laranja, agora a gente está chegando em quem contratou esse laranja. Sim. Depois teve aquele episódio que derramaram mais de 10 mil panfletos, eu catei um por um com a mão, teve muita gente chacotando que eu não sabia varrer rua. Tenta varrer você um papelzinho na rua, não sai. Ele cola, não sai. Enfim, pedi as câmeras do CSI, as imagens, pega um momento só que existe o papel, mas não pega o momento que estão sendo derramados, isso. Venda de camiseta, que fui acusada, que era... Enfim, então eu tive que sair da rua por alguns momentos para me defender juridicamente. Né? Isso daí foi bem complicado, foi bem desgastante para mim. Mas me surpreendeu, eu esperava um número de votos maior, eu confesso que sim, pelo trabalho social que eu já faço há muitos anos, etc. Mas, enfim, eu escutei de um empresário amigo meu, do grupo do Desenvolve Vale, que ele falou, Sol, deu certo. Eu falei, não deu, eu não entrei. Ele falou, deu, porta que Deus fecha é porque deu certo. Né? Então, eu estou com essa frase na minha cabeça, é lógico, triste, porque eu queria fazer a diferença. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas novas que estão entrando podem fazer essa diferença por mim. Agora, o que a gente deseja realmente é que todo o processo eleitoral daqui para frente seja feito de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais educada, de uma maneira mais polida. Porque os candidatos, eles têm que colocar na cabeça, nós vimos isso em Taubaté, nós vimos isso em São Paulo, nós vimos isso aqui em São José dos Campos. Não adianta entrar com arrogância, não adianta mostrar que você tem o poder. Você tem que mostrar suas propostas. E eu sempre falei isso. Presta atenção em quem você vai votar. Porque se a pessoa já não cumpre com a lei, antes mesmo de estar com a caneta na mão, você imagine o dia que tiver com a caneta na mão. Então, a gente espera para o nosso bem, porque é a nossa casa, que as pessoas que estejam no comando, tanto do Legislativo quanto do Executivo, que a nossa casa continue sendo bem cuidada. Porque se ela não for, eu continuo sendo a jornalista pescoço de galinha, que vou cobrar. E vou cobrar bastante. E a gente precisa, Sol, de pessoas honestas, pessoas que estão sempre ali com a comunidade. Você que já tem um trabalho desde 88, né, aqui em São José, sempre trabalhando em prol da comunidade. Então, a gente precisa realmente de candidatos igual a você. Né? E a gente tem que pesquisar, tem muita gente boa, porque a gente fala, política é suja, é só gente que não presta. Não é isso não, pessoal, não é não. Tem muita gente boa sim.
basta você correr atrás e procurar, porque tem sim, né, Sol? Eu podia ficar quietinha na TV, recebendo um salário, convênio Então. médico, convênio odontológico, Não é? férias, 13º, tudo. Podia estar quietinha lá, não é né? verdade? Não é? Fui pôr minha cara a tapa, né? Exatamente. Teve, só fazendo um parênteses, eu não vou citar o nome do vereador, que não é mais vereador, teve uma situação na TV, eu estava na Band, ele entrou no camarim, eu tinha cobrado esse cidadão de algumas coisas, e ele falou, você não pode cobrar que você não é minha eleitora. Eu levantei, eu estava maquiando, eu lembro que eu tirei a mão da maquiadora e falei assim, eu posso e vou cobrar. Eu pago o seu salário. Você é meu funcionário. Você tem obrigação de cumprir com cada proposta que você fez. Porque você prometeu para o povo paga o seu salário. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo. Então você tem que ter respeito comigo. Com certeza. Você disse que não foi eleito. Eu? Não, ele, que falou isso para você. Ele não foi, ele era vereador e não foi. Pela prepotência dele, demonstra que realmente não deveria ser reeleito mesmo, sim, não. Sim. Foi muito prepotente. Foi. Teremos só o candidato a deputado estadual 2027? Ou federal? Não sei. Ou federal. Aliás, você é suplente de deputado federal, Federal, né? Ainda vamos conversar. Vamos conversar. A Sol ainda está fazendo a prestação de contas, graças a Deus, tudo certinho, dessa eleição, tudo centavo por centavo já todo declarado, está tudo certo. Agora a Sol está resgatando a vida aos poucos aí. Vamos ver, a partir de janeiro a gente vai começar um trabalho árduo. Mas eu só digo para vocês, me aguardem. Ô Sol, fala um pouquinho assim das suas reflexões, que eu acho muito bacana. Você tem no seu Instagram, que eu acompanho todas elas, acompanho você no TikTok. Eu acho muito bacana esse lado de reflexão, do emocional que você transmite. E se você perguntar como vem, eu não sei. Vem do nada. Vem do nada. Eu sempre peço ao nosso Criador, a Deus, antes de sair de casa, eu agradeço a noite que eu tive, a minha cama, o meu teto, o meu alimento. Pouco ou muito a gente tem que agradecer, né? E peço que Ele me proteja, que o Espírito Santo sempre haja sobre mim. Para que... Eu sou humana, eu tenho momentos de raiva, eu tenho momentos de dor, eu tenho momentos como qualquer um. Mas a partir do momento que você invoca esse espírito tão sagrado que é o Espírito Santo, parece que a mente ela fica mais leve, mais clara. E de vez em quando vem algumas reflexões. Aí você percebe que eu estou dentro do carro, eu paro e falo. E vem. Parece que eu estou escutando alguém falar comigo aqui no ouvido e eu vou falando o que eu estou ouvindo. Entendeu? Inspiração divina. Eu creio que sim. E se for, eu fico muito grata, porque eu recebo o retorno das pessoas. Só eu precisava ouvir isso hoje. Eu já encontrei com pessoas que tentaram tirar a vida no shopping, depois não fizeram porque escutaram uma palavra. Aconteceu comigo exatamente o que você acabou de dizer, me reportei a mim. Eu escrevia muitas mensagens. E foi numa dessas escritas de mensagem que caiu no colo de um senhor que estava já com a corda pronta para se matar. Quando ele leu aquela mensagem que eu fiz de reflexão, ele desistiu e continuou para a vida. Isso não é gratificante? Maravilhoso. Lá do Galo Branco, não vou dizer quem é, mas lá do Galo Branco, a pessoa, um senhor que se entregou da vida dele, mas ele recuperou a partir do momento que ele leu aquela reflexão. Tá vendo só? Parabéns. Tá certo. Então, eu quero agradecer, vamos finalizando então, esse Resgatando Especial Eleições 2024. Sol, muito obrigado. Obrigada a você. Adorei, meninos, quero mais. Vamos ver se a gente consegue mais programas especiais, né? Pra frente, né, Chim? Sim. Olha, eu comentei com o Edu, que estava na hora, e começou na hora certa. E mais nos enobreceu muito com a sua presença, que estava na hora do Resgatando, que essa potência que é o Resgatando, que é povão, que é o Resgatando, que é social, mas faltava uma coisa para o Resgatando, a credibilidade política. Eu sempre comentei com o Edu, está na hora de buscarmos a credibilidade política. Entrevistamos o prefeito no gabinete, entrevistávamos o Felício. Agora tem um vídeo aqui gravado entre eu e o Edu, junto com o Felício. O Felício falou assim: agora não é mais só São José. Gostaria de receber vocês lá no Palácio dos Bandeirantes. Olha que benção. Então eu falei, Edu, está na hora do Resgatando, dar um salto. E esse salto se chama credibilidade política. Queria a sua opinião sobre essa frase que eu falei para ele. É esse o caminho. Né? É esse o caminho, porque quando a gente fala que, comentamos no começo, que muita gente, a palavra política, ela está muito desgastada, ela está muito sem peso do bem. Então a gente tem que mostrar que palavra política, o que é o politicar? É você mudar, é você fazer por, é você ajudar, é você mostrar o caminho das pedras. Então quando a gente entender o que é o politicar para o bem, a gente começa a fazer mais parte, a gente começa a agir mais.
Como é que você pode politicar na sua casa, por exemplo? Você vê uma coisinha errada, liga aqui em São José dos Campos no 156. Mas será que funciona? Funciona. Se você fizer, se eu fizer, nós somos os olhos da administração. Nós somos os olhos da nossa cidade. Então, a nossa parte é muito pequena. É mais ou menos quando a gente pede alguma coisa para Deus, né? A gente fala, pô, Deus, ajuda aí. Que parte que você faz? Você tem que acreditar. Se você, a partir do momento que você acredita, e além de acreditar, você confia que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Então, no nosso dia a dia é a mesma coisa. O politicar. Então, quando você coloca em pauta a questão da credibilidade política, a gente vai exercitar nessas pessoas esse politicar. E todo mundo sai ganhando. É que política, na minha opinião, não é singular, mas ela é totalmente plural. Sim, e é isso que vocês estão fazendo. Parabéns, viu, meninos? Obrigado, Solange Moraes. Obrigado realmente foi um prazer, né? Uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Chiquinho, mais uma vez pela parceria, né? Pela essa parceria forte Você nossa. está me aturando nesse casamento há muito tempo, hein? Tá certo, então. Obrigado também, Herbert Ricardo. Obrigado à visita aqui do Edgar, da Terezinha. O que você fala? Vamos agradecer aos nossos parceiros que foi com E eles. os nossos parceiros também. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Um bom final de domingo. Fiquem com Deus.